Olá, meu nome é Graziele Mourão, sou do grupo T2 de Fisiopatologia e vou falar sobre acalásia e síndrome de Mallory-Weiss. Vou começar a falar sobre acalásia. A acalásia se produz por a incapacidade do esôfago de contrair-se e empurrar o alimento até o estômago. Então, sabemos que o estômago mide de aproximadamente 25 centímetros de diâmetro. Então, sua função é o transporte do bolo alimentício desde a boca hacia o estômago. Então, quando há essa alteração patológica, como é a acalásia, vai impedir o correto passo dos alimentos ao estômago. Temos aquelas bases fisiológicas. Vou passar acá. Isto é o normal, que para sabermos o patológico, temos que ter conhecimento do normal. Então, temos o esôfago, que empieza desde a boca até o estômago, que tem a comunicação. Temos acá o esôfago e temos o esfíncter esofágico inferior, que é acá. Vai descrever mais adelante como EEI, que são as siglas de esfíncter esofágico inferior. A patologia ocorre pela falta de relaxamento do esfíncter esofágico inferior. Acá, esfíncter esofágico inferior. Então, como há a falta de relaxação, é o contenido gástrico vuelve ao esôfago. Mais adelante vamos falar. Temos como consequências a hipertonia do LS, que é o músculo do esfíncter esofágico, a relaxação incompleta do músculo pós-deglutição, hipoperistalsis do corpo esofágico. Então, vai ter um comprometimento da função esofágica. Com a epidemiologia estatística, teremos mais ou menos uma incidência reportada nos Estados Unidos de 0,5 a 1 por cada 100 mil habitantes e prevalência de 8 casos por cada 100 mil habitantes. Não há encontrado dados estatísticos de países da América Latina. Então, a fisiopatologia. Sabe-se que a acalásia se afeta a inervação inibitória do músculo liso esofágico. E como havia falado, o esfíncter esofágico inferior, que é o EEI. Um processo inflamatório produz degeneração das células ganglionares do plexo miantérico do corpo esofágico e se perdem assim os neurotransmissores inibitórios, óxido nítrico, polipéptico intestinal vasoativo. Então, para simplificar acá esta fisiopatologia, temos então a região principal afetada é o plexo esofágico miantérico, Auerbach, também conosco com esse nome. A etiologia, temos as células ganglionares inibidoras, a diminuição delas, mas as células ganglionares excitadoras, ocorre a contração permanente do esfíncter esofágico inferior e ausência do peristaltismo. Então, temos duas fases da enfermidade. Na fase inicial, predomina um componente inflamatório e algumas células ganglionares intactas, na primeira fase. E na fase final da enfermidade, é a perda completa das células ganglionares e substituição por fibroses miantéricas.
Então se cita cá também que a causa se desconhece, pero pode ser autoimune secundária à infecção viral ou neurodegenerativa. Também pode ser uma manifestação da enfermidade de Chagas causada por la infecção do Trypanosoma cruzi, que se caracteriza pela destruição generalizada do plexo miantérico. Existe uma predisposição genética quando a acalásia se associa com síndromes como o de Algrove ou de Down. Não há encontrado nenhuma causa muito marcante para isso. Tanto que lá a prevalência é pouca para cada 100.000 pessoas. Temos esta imagem aqui. A faringe, então é o alimento, que lóbulo alimentício, passa pelo esfíncter esofágico superior, que é esta porção, descende, todo isto é o esôfago. E temos acá, toda essa porção, temos o esfíncter esofágico inferior. Esse esfíncter cá, que vai estar relaxado. Temos acá também esta parte de burro, certo? Do esfíncter esofágico inferior. Acá. Então, temos lá o quadro clínico: disfagia, regurgitação, dolor retroesternal, perda de peso, hemorragia e mau aliento. Justamente o mau aliento porque vuelve a secreção do contenido gástrico hasta o esôfago por la boca. Temos como exames complementares esofagografia e la endoscopia, e pode ser necessária a tomografia computadorizada tóraco-abdominal e la ecografia endoscópica. Como diagnóstico, a avaliação diagnóstica em pacientes com disfagia suele começar com a esofagografia para descartar uma lesão anatômica do esôfago com estrechez ou câncer. Então, o primeiro passo é a avaliação, a história clínica hecha, muito bem feita lá na anamnese, o exame físico, toda essa coleta de dados. Em pacientes, mediante uma radiologia, onde se vê o esôfago dilatado e ocasionalmente com excesso de secreções e com alimentos. Então, isto é um ponto que o esôfago não pode ter contenidos de alimentos, que os alimentos do esôfago tem que barrar hasta o estômago para acerto da digestão, passar para o intestino e tudo isso. Enquanto o tratamento é de caráter paliativo, com o objetivo de diminuir a pressão do esfíncter esofágico inferior para melhorar o vaciamento esofágico, pero não melhorar os demais sintomas. Então, amenizar os paliativos. Pode ser farmacológico, mecânico ou quirúrgico. Como farmacológico, temos nitratos de ação prolongada, dinitrato de isosorbida, antagonistas de cálcio e nifedipino. Como tratamento mecânico, temos o globo pneumático, que é muito utilizado atualmente. Se introduz em o esfíncter montado sobre um endoscópio e se expande para dilatar o esfíncter. Como havia mencionado, como é um estreitamento, aí se hace lá, introduz por via endoscópica, acá, esse é o primeiro passo. Introduz-se num balão por via endoscópica, quando chega
ao esfíncter esofágico inferior, se insufla o balão para aumentar o espaço. Tratamento quirúrgico. Então, temos de primeira eleição a miotomia de Ehlers. Se realiza um corte das fibras musculares do esfíncter esofágico inferior para liberar a pressão deste e permitir o passo do alimento. Pode realizar-se mediante acesso abdominal ou torácico ou bem por via laparoscópica. Então, esse procedimento quirúrgico vai ocorrer uma incisão acá, ou por via laparoscópica, ou por um acesso abdominal ou torácico, para se liberar a pressão do esfíncter. A prevenção. Não conta com medidas de prevenção, recomendações de precauções que hayan sido descritas. Não há encontrado em nenhuma literatura uma prevenção para a acalásia. Então, a prevenção possível seria manometria, radiografia e endoscopia, que é o controle e búsqueda de diagnóstico precoce para uma melhor qualidade de vida. Temos acá a segunda enfermidade que nos toca, a síndrome de Mallory-Weiss. É conhecida assim, foi descrito por Kennedy Mallory e Samuel Weiss em 1929. A síndrome de Mallory-Weiss se caracteriza por el desgarro longitudinal da mucosa da união gastroesofágica. As causas temos gastrites, hepatites, levantamento de objetos pesados, tos, esforço durante as defecações, hérnia hiatal, quimioterapia, endoscópia, náuseas do embaraço recorrentes durante o primeiro trimestre da gestação, vômitos intensos. Temos então a tríada, são as causas mais frequentes, como o alcoolismo, são os vômitos, e hematemeses, que é vômito com sangue. Em maiores casos, por que ele se associa ao alcoolismo? Porque o álcool vai irritar muito a mucosa gástrica e gastroesofágica. E também por os vômitos ser muito frequentes entre os etilistas, podemos assim dizer, como a irritação da mucosa e frequentes vômitos em comparação a uma pessoa que não bebe. Temos então as bases fisiológicas. Acá temos esta parte cá, próxima gastroesofágica. Então vocês vai ter uma relação, né, uma lesão, um desgarro, como é citado, tanto da parte gástrica quanto da parte esofágica. A epidemiologia, as causas de 5 a 10% das hemorragias digestivas altas, mais ou menos 4 casos por 100 mil pessoas. Afecta mais homens que mulheres, maiormente em pessoas alcoólicas, que segundo as literaturas, os homens bebem mais que as mulheres. Esta é a associação que eu há encontrado. A fisiopatologia, temos acá, está em tópicos, pero é um seguido da outra. Então, primeiro, episódio de vômitos ou tosse forte, que vai desencadenar a enfermidade, assim podemos dizer. Depois, rápido aumento da pressão intragástrica e distensão.
pressão intratorácica negativa, distorção de cárdias, laceração lineal e união gastroesofágica. Esta laceração que é a síndrome de Mallory-Weiss. Esto é a llave de tudo. E como consequência é o sangrado. Então, não é de nosso corpo, não foi criado para vômitos, para esses episódios. Até por a lei da gravidade, o alimento ele ingressa por la boca e passa por todo o trajeto do esôfago, estômago, intestino, para a digestão e para a eliminação através do intestino grueso e reto. Então, quando vuelve o alimento hasta a boca, está fazendo um processo inverso. E esse processo tem graves consequências à nossa saúde. Como esta é uma das 5 que pode ser desencadenada por isso, como várias outras. Quando há vômito, além do bolo alimentício, ainda leva a secreção gástrica, que é muito ácida para volver ao esôfago. Então, isso em constância vai generar muito transtornos, muito problemas. Então, esse é o quadro clínico, já falei um pouquinho, é hematemeses, que é um vômito como principal fator, que é um vômito com sangue. Teremos heces de color negro ou pegarrosas, como o alquitrão, debilidade, mareos, desmaios, falta de ar, diarreia, dolor abdominal que pode expandir-se hasta a espalda. Então, para um gatito. A respeito da hemorragia de melena, ser hemorragia digestiva alta é pela color do sangue. Se for um roro vivo, intenso, seria uma hemorragia digestiva baixa. Ojo para isto. Exames complementares. Então, conteúdo sanguíneo completo, que possivelmente mostra um hematocrito baixo, por la perda de sangue, em muitos dos casos. Temos também esôfago gastroduodenoscopia, que se realiza muito provavelmente quando há um sangrado ativo. O diagnóstico clínico associado com laboratoriais e exames por imagem, endoscópia. Então, por que clínico? Porque tem que associar todo o estilo de vida da pessoa. Se bebe, se fuma, a idade, mais ou menos em pessoas acima dos 30 anos, de los 30 aos 50 anos, que muitos casos de bebida e tudo isso. Acá temos uma imagem endoscópica de las lesiones. Vamos poder ver os desgarros, as lesões. Podem ser mais leves ou mais severas. Temos acá também toda esta parte de lesão gastroesofágica. O tratamento. Em la maioria dos casos, cicatriza em uns poucos dias, sem tratamento. Pode fixar-se com pinças que se colocam durante um exame, que eu havia mencionado. Pode administrar antiácidos, inibidores da bomba de protões ou bloqueadores de hidrógeno, pero não está claro se isso ajuda. É um tratamento empírico. Se a perda de sangue ha sido grande, pode necessitar transfusões de sangue. La prevenção, evitar o álcool, evitar os AINES,
de preferência los ares inespecíficos, porque irritam, né, a mucosa gástrica. Trate as afecções que causam tosse ou vômito excessivos. Para finalizar, as duas enfermidades, temos a acalásia, que é uma, digamos assim, uma malformação, talvez, a respeito do estrechamento do esfíncter esofágico inferior, que tem que tratamento quirúrgico e todo esse. Pero a síndrome é desenvolvida, é desarrollada e depende diretamente do estilo de vida, do abuso de álcool, da utilização de liners e vômito excessivos também. Nas referências, isso é tudo. Graças. Isso é todo, doutor. Muitas graças.